Por último, mas não menos importantes, porque passo não com o direito, mas com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, lhes compromissa a estar aqui hoje, porque desde os tempos, demorei tempo para descobrir que no plenário de júri eu não preciso sequer de qualquer doutrina, porque como completo hoje, graças a Deus, dia 5 de dezembro, eu me formei em 2004, hoje estou completando 20 anos de profissão, que escolhi para a minha vida defender os menos favorecidos que aqui vêm. E os senhores, desde os tempos remotos, foram colocados nesta função, como do povo, para julgarem os pares dos senhores. Nós, porque esse único crime ainda perdura, os jurados do povo, chamados jurados leigos, e não com conhecimento jurídico, para julgar também na justiça um crime tão complexo que é o homicídio. Porque é o único crime que até hoje, e que sempre será, que nenhum de nós está livre do cometimento do mesmo. Podemos passar a vida inteira, como eu brinquei aqui, caminho no meio dos porcos sem sujar meu pé de lama, mas o homicídio mexe com o filho da senhora, assassina, desculpa, só entre exemplos, assassina o filho de qualquer um de nós na nossa frente. Eu tenho certeza que qualquer um de nós vai com unhas e dentes buscar a justiça com as próprias mãos, vendo o filho sendo assassinado. Então, é uma questão de ocasião. Nenhum de nós está livre de cometimento de um homicídio, por mais reta que seja a sua vida, mas não estaremos livres dele. Então, por isso é que hoje, ainda hoje, estamos aqui compromissados, e eu trago o único livro que eu levo, não carrego doutrina para o tribunal do júri, porque os senhores não precisam saber de direito, os senhores precisam saber dos fatos, os senhores precisam saber o que levou aquele indivíduo ao cometimento deste crime. E está aqui, na simples palavra ainda, segunda fala de Eliú, é muito claro, é o livro mais lindo que nós temos, é o mais vendido do mundo, a nossa Bíblia Sagrada. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos melhor parecer. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Deus já deixou aqui no Velho Testamento ainda, trazendo para os senhores esta responsabilidade muito grande, magnífica. Como disse, nenhum de nós estamos livres desse. Por isso que ainda assim, e vão permanecer sim, para todo o tempo, julgando esse crime mais bárbaro do nosso Código Penal. Porque quem é que pode tirar a vida do outro, senão Deus? Senhor Jesus Cristo, que trouxe a vida de cada um de nós. É só Ele. E nenhum de nós aqui pode julgar além disso, mas pode julgar conforme a lei dos homens. Pode, da melhor forma que nos aprover, trazer aqui a verdade para o caso. Nós temos aqui, sim, um caso muito complexo, mas que ao mesmo tempo, uma complexidade que, se nós levarmos a reflexão e análise do comprometimento do homem médio, bem tratado pelo Dr. Breno, nós somos homens médios, nós não somos superiores a ninguém. Nós somos homens de pensamento e consciência média. Somos todos instruídos, formados. Os senhores, inclusive, só estão aqui porque são pessoas ilibadas da sociedade. Os senhores não têm antecedentes criminais. Os senhores têm família. Cada homem, cada mulher cuida do seu lar, com muito respeito aos filhos, aos pais. Todos eles, todos os senhores e nós, com grande honradez, podemos estar aqui hoje, graças a Deus, livres e podendo participar deste julgamento. E nós viemos aqui sim para fazer justiça. Nós não viemos aqui buscar uma situação impossível, não. Burro do advogado que vem a qualquer custo pedir a absolvição do cliente, subestimando a inteligência de vossas excelências. Jamais um advogado pode subestimar a inteligência de vossas excelências.
Vossas excelências são todos maiores, capazes de entender com grande clareza o que aqui está sendo tratado nesta manhã. Nós temos um homicídio cometido que aparentemente, de uma forma bárbara, o réu morreu. O Dardier com 3 tiros, 2 deles na cabeça. Mas nós vimos o pregresso, nós vimos o que levou a isso. Nós vimos um grande massacre mental sofrido pelo Antônio Carlos. Ele teve o seu irmão assassinado. Não foi uma simples questão de vingança, foi uma simples questão de exaustão mental, psicológica, de um indivíduo que viu seu irmão ser assassinado, o único irmão homem, de mais 4, 5 irmãs mulheres, que ele viu posteriormente o pai de depressão, entregar ao alcoolismo, que viu o pai se suicidar por essa questão, e depois, inúmeras vezes, as testemunhas que nós trouxemos aqui na instrução de julgamento. Eu sei que é muito cansativo ficar lendo testemunhos. Eu tenho comigo, que eu lembro, logo no início da minha carreira, um juiz comentou: doutor, o processo queima na sua mão. O senhor não gosta do processo, o senhor não carrega os autos. Antigamente, há pouco tempo agora que tudo digitalizou, mas antes o processo era todo em papel. E aí os advogados eu vejo carregando e levando aos jurados: leia aqui, leia aqui, leia aqui. Não! Nós temos que trazer aqui. Está aqui na cabeça, tem que estar tudo na mente. E se alguma hora, doutor, eu me equivocar com relação ao que dentro dos testemunhos nós tivemos, por favor me corrija. Mas eu creio que eu consegui trazer em mente as inúmeras atormentações que o Dardier, que morreu, que está como vítima aqui hoje, que tem antecedentes criminais, que é traficante, era traficante, cometeu delitos, furtos, roubos, atazanava a comunidade de Itaiobeiras toda. Ele depois, ainda como o doutor muito bem disse, ainda preso, cumprindo a sua pena por ter assassinado o irmão do Antônio Carlos, há 7 anos, ele continuou de lá mandando ameaça para a família. Logo que ele saiu, ele teve o desplante de pegar uma criança, filha da Patrícia que está aqui, e na escolinha dela, antes da menina sair, ele já esperava, porque ele tinha uma criança que estudava junto. Ele correu lá, quando a Patrícia chegou para pegar sua filha, ele já estava saindo com ela no colo. Que absurdo, gente! Ó, o meu poder que eu tenho. Eu estou com sua filha aqui, ó, posso fazer o que eu quiser. E a Patrícia logo pegou sua criança. Ele tinha qualquer oportunidade, ele ficava dando volta de moto entre a Patrícia e as suas irmãs, onde encontrava com eles na rua, ameaçava a própria mãe do Antônio Carlos, a chegar à derradeira situação que eu considero mais grave, que aí foi o gatilho realmente mental. O gatilho realmente mental que levou o Antônio Carlos a essa fatídica situação de tirar a vida do Dardier. Foi ele, juntamente com seu amigo Felipe, andando de moto, foi abordado pelo Dardier, que colocou a arma na cabeça do Antônio Carlos. Ele havia prometido que ia matar, matou o irmão, e estou ameaçando a família: eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Ele foi cumprir. Mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, permitiu que hoje ele ainda esteja vivo. Como disse muito bem o Dr. Andrew, só não está aqui hoje o Dardier para ser julgado pelo homicídio do Antônio Carlos, porque ele despertou o gatilho que ele colocou a cabeça, o gatilho mental. Ele puxou o gatilho da pistola, só que a pistola velha não funcionou. Ele fez claque, claque, claque 3 vezes: eu vou te matar, não falei? Só que a bala não saiu. O seu amigo Felipe acelerou a moto e eles conseguiram fuga. Então quem tinha que estar aqui hoje, por obra do destino, se fosse, realmente seria o Dardier, por mais um homicídio do segundo membro da família. Mas graças a Deus isso não aconteceu. E aí, psicologicamente abalado, diante de todas essas circunstâncias passadas durante 7 anos, um indivíduo, não precisamos ir muito longe, os senhores sabem, clássica piada, me perdoe o termo, mas vou contar a piada.
do indivíduo que passava na porta de uma oficina todo santo dia e era chamado de corno. Ô corno. No segundo dia, ô corno. No terceiro dia, ô corno. No quarto dia, ô corno. No quinto dia, ô corno. No sétimo dia, ô corno. Ele não aguentou, foi lá e matou o dono da oficina por conta de 7 dias sendo chamado de corno. Agora vamos imaginar, gente, 7 anos você tendo seu irmão assassinado, seu pai suicidado pela questão, entregue ao álcool e depois ao suicídio. 7 anos. E por fim, no último ano desses 7 anos, ele coloca a arma na cabeça sua e a arma falha. O que é isso? Mas, nem contudo, volto à questão da possibilidade de eu estar aqui querendo que os senhores, de qualquer forma, acatem uma tese aonde possivelmente nós poderíamos solicitar a absolvição completa. Eu não faço isso, eu não subestimo a inteligência de vossas excelências. Jamais. Mesmo porque quem sou eu neste momento, que eu não tenho a possibilidade de afirmar que realmente ele tem que ser absolvido. Não. Ele teve tempo sim para pensar. Durante os 7 anos, ele não precisava ter chegado a esse ápice, como muito bem colocou o doutor Breno, desculpa. Doutor Breno nos colocou aqui. Ele poderia ter procurado a polícia, o Ministério Público, para evitar isso, para evitar a sua tentativa de homicídio no final. Teria evitado, talvez, não sabemos, mas teria, talvez. Mas eu não tenho elementos de convicção aqui para vir trazer a chamada tese da legítima defesa putativa, que nós poderíamos sim trazer aqui, dizer que a tese chamada da legítima defesa putativa, nós temos a putativa é chamada falsa, putativa sinônimo de falso. Uma legítima defesa é que você tem um indivíduo que está te ameaçando, todo dia ele fala que vai te matar, um belo dia você encontra com ele sozinho, num lugar ermo, e esse indivíduo bota a mão para trás, ele já está te ameaçando, mas você com medo dele, porque ele te ameaçava, você vai tirar a arma e mata ele primeiro. Enquadraria muito bem, mas muito bem, dentro do que nós tratamos hoje. Mas eu não tenho essa certeza absoluta. Me falta elementos, para que nós possamos com certeza aqui pedir aos senhores que o absolvam. Mas não, nós temos sim certeza absoluta de que hoje, como fiz nos cumprimentos, o Ministério Público cumpriu sua função conforme diz a lei. Porque o Ministério Público, o doutor bem recém-formado nos diz, promotor da justiça. O senhor deve promover a justiça, tanto é que deve ser o primeiro a pedir ou a absolvição ou a retirada das qualificadoras, como bem fez, como bem não sustentou, porque eu vou chegar lá, a questão da tentativa, porque nós temos elementos no processo que mostram a dúvida, o benefício da dúvida quanto à possível tentativa contra o pai do Dardier. Então, muito bem fez, como deve ser feito o mistério do Ministério Público, promover a justiça. E hoje ele fez isso. Graças ao bom Deus, hoje ele fez isso. E nós, a defesa, estamos também em comum acordo com o Ministério Público, onde, no benefício também da dúvida, de que ele deva ser absolvido totalmente, não. Cabe a Deus, gente, aos senhores, a dizer que sim, ele precisa pagar também pelo que ele fez, porque a justiça dos homens também precisa ser apreciada. Nós não estamos aqui como meros marionetes de Deus, não. Nós temos livre-arbítrio. Foi nos proporcionado por Jesus o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos criou a possibilidade de ter um Código Penal, uma Constituição do Estado brasileiro de Direito,
onde nós temos que seguir as leis. E nesse ínter, nós temos sim a necessidade para que se faça justiça no dia de hoje, que julgar conforme o que está sendo lhes apresentado como a melhor situação de justiça para aplicar. Ele deve ser condenado, sim. Ele deve ser, infelizmente. Mas por quê? Porque os elementos dizem isso. Ele precisa pagar com um homicídio. Ele cometeu um homicídio. Temos um corpo, né, doutor? Nós temos um corpo, nós temos que respeitar onde quer que esteja o Dardier. Onde Deus preparou para ele. Porque até o diabo age em nome de Deus. Até o diabo age conforme Deus determinou. Um anjo decaído que está aqui. Então, se ele, o anjo decaído, proporcionou Dardier fazer toda essa desgraça, mas também o fim da sua vida foi tirada por um par de nós. E esse vai cumprir na medida da culpabilidade dele. Gente, como é que nós podemos incutir a um indivíduo um homicídio com pena muito maior, sendo que o que devia, se tivesse elementos, era pedir absolvição. Mas nós não temos. Mas nós temos para quê? Para colocá-lo uma pena do tamanho da medida da culpabilidade dele. Qual é? Condená-lo nessa manhã de hoje ao simples homicídio. Nós vamos condená-lo sim, de 6 a 20 anos. Mas aí vem a segunda parte, que aí sim, como é uma questão mais técnica, chamada dosimetria da pena. Nós vamos sim, os senhores jurados vão condená-lo ao homicídio simples. Por quê? Colocar qualificadoras. Porque não foi um motivo torpe. O motivo teve, o motivo foi justo. Qualquer homem médio, qualquer pai de família justo, honrado, que tem seus filhos, qualquer mãe que tem seus filhos sozinha ou com seu companheiro, sabe dessa honradez e do sofrimento que passou Antônio Carlos. Durante esses 7 anos de labuta, após a morte do seu irmão e o sofrimento que toda a família e ele passou. Mas nós vamos fazer justiça. Vamos condená-lo sim, porque ele precisa. E aí eu volto só na questão que me fugiu, mas a dosimetria da pena, a partir do momento que os senhores falarem no quesito, primeiro, como que será? Principalmente para os novatos, ser-lhes-á perguntado a situação de, no dia tal, nas circunstâncias tais, ocorreu a morte do Dardier cometida pelo Antônio Carlos? Sim, ninguém está negando. Aí nós vamos votar sim. Depois, nós vamos perguntar a juíza que ela, na dosimetria da pena, a partir do momento que os senhores falarem que ele cometeu, e aí, ele sendo condenado pelo homicídio simples, cabe, aí é uma questão muito técnica, a doutora juíza, doutora Juliana, fazer a chamada dosimetria da pena, aonde nós vamos mensurar ela, de acordo com os conhecimentos gigantescos e maravilhosos jurídicos que tem, vai saber o quanto necessário de pena precisa ser aplicada a esse caso. E em segundo momento, nós temos que, quando ser questionado aos senhores, quando for questionado aos senhores, com relação à qualificadora, deve o Antônio Carlos ter o aumento da sua pena por motivo torpe? Ou por meios que dificultaram a defesa da vítima? Também tem essa, não tem, doutor? Os meios que dificultaram a defesa da vítima? Então, também não. Nós não podemos colocar em cima do indivíduo algo que nós não também temos certeza. Então, o que temos certeza? De um homicídio simples. Mas qualificadoras, o próprio Ministério Público pediu a retirada porque não tem certeza delas. Então, também, hoje, eu estou falando agora, mas podem ficar tranquilos que daqui a pouco, quando terminar os debates, nós vamos nos reunir em uma sala, creio que vai ser esvaziada aqui, né, doutora? Então, nós mesmos aqui, só nós, os jurados e os advogados e a doutora
e o Ministério Público. Nós vamos fazer a votação. E a doutora vai explicar para vocês cada um dos quesitos que nós vamos votar. Porque nós vamos votar entre sim ou não nas respostas. E aí a doutora vai dizer categoricamente: este quesito foi sustentado pela defesa e pela acusação. E vamos explicar cada um deles. Nós vamos chegar a um quarto quesito, o chamado quesito obrigatório, de acordo com a reforma do Código de Processo Penal. Nós tivemos uma reforma do Código de Processo Penal, recentemente, que incutiu um quarto quesito, que independente de qualquer sustentação, leva aos senhores a possibilidade de a quarta pergunta chamada: o jurado absolve o acusado? Nós também acreditamos que não deve. Não, o jurado não absolve. Por quê? Porque vocês querem, conforme é necessário, condená-lo na medida certa da culpabilidade, conforme entende o promotor, junto com essa defesa. Nós não queremos exacerbar uma pena que nós não temos certeza, mas certeza que ele matou e precisa cumprir um pouco mais de tempo ainda para resposta sim à sociedade, que você não pode sair matando ninguém antes de procurar a polícia, antes de procurar a justiça. Se não, no caso máximo que temos da chamada ainda legítima defesa do próprio patrimônio e da sua família, que o indivíduo invade a sua residência e você, diante da defesa da sua família, infelizmente você vai ter que tirar a vida daquele indivíduo que invadiu a sua residência. E aí eu lhes garanto, qualquer advogado com conhecimento raso que seja, vai lhe absolver no tribunal do júri. Porque você fez ali justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque naquele momento, 1h da manhã, o indivíduo pulando dentro da sua casa, a polícia estava lá. Os senhores conseguem estar nesse momento? A polícia militar não consegue. Então aí legitima a sua ação. Mas nesse caso, o tempo pregresso tirou dele a chamada violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Mas sim, nós vamos condenar ao homicídio simples. E vamos chegar a uma celeuma que também precisa aqui ser rebatida, que é a questão da tentativa de homicídio contra o pai dele, que conforme os senhores puderam ter visão das imagens mostradas pelo Dr. Breno, o pai estava a no mínimo 50 metros de distância do ocorrido. De 20 a 30 a 50, presumo. Mas é uma possibilidade. Mais uma vez eu convoco a polícia militar. Um indivíduo que não tem treinamento a 30, 40, 50 metros de distância, ele acertaria um alvo com uma pistola na mão? Dificilmente ele acertaria. Então, outro caso, nós temos que a perícia, eu nem preciso mostrar, mas se eu estiver enganado, o doutor que me corrija. A perícia feita no local, foram encontrados um cartucho deflagrado, que a pistola, quando você atira, ela pula a cápsula vazia. Então, no local, foram encontrados um único cartucho deflagrado, um único, e mais 3, onde dois tiveram acionamento, mas a pólvora já estava velha. Um projétil, ele tem a validade de no máximo 6 meses, ele deve ser reposto, porque a pólvora fica velha. Então tem uma espoleta na traseira do projétil, onde o cão ele é acionado e ele bate ali e propele o projétil. Então o que aconteceu? Nós temos na filmagem, hoje mesmo nós preferimos nem mostrar porque é uma desnecessária situação, que o homicídio aconteceu, nós sabemos como foi. Mas o que acontece? Ele, repetidas vezes, o Antônio Carlos, sacudia a pistola e o tiro não saía. Tanto é que foi encontrado um único projétil deflagrado. Que ele possa ter apontado para o pai? Sim,
mas nós não temos provas, porque se o Ministério Público tivesse prova e certeza absoluta que a tentativa aconteceu, ele seria o primeiro a sustentá-la aqui hoje. Ele seria o primeiro a dizer que não. Além do homicídio simples, ele ainda tem que responder a tentativa, porque eu tenho certeza, doutor, absoluta que o tiro saiu. Mas essa certeza ele também não tem. Porque se tivesse, seria o primeiro a sustentar para os senhores e solicitar. Condene-o também na hora que perguntar se houve a tentativa. Mas a tentativa, nós também temos dúvidas. E se nós também temos dúvidas, o princípio maior constitucional que deve ser respeitado é o princípio do indúbio pro réu. Nós temos dois princípios. Nós temos dois princípios chamados indúbio pro società, indúbio próprio, indúbio pro sociedade, onde o Ministério Público sustenta sempre até levar à condenação qualquer indivíduo, a levar ao julgamento. Por quê? Porque até então, na dúvida, se o indivíduo está sendo acusado, vão prosseguir o julgamento, indúbio pro società. Mas a partir do momento que chega a hora de solicitar a condenação perante a lei humana, ele tem que ter certeza absoluta. Porque senão ele pediria, porque ele é promotor da justiça, ele tem que promover a justiça. E ele vai promovê-la como? Permitindo que seja válido o princípio maior do nosso Código Penal para o réu, que na hora última de se imputar uma condenação a uma pessoa, nós temos que ter certeza absoluta que aquilo realmente está provado nos autos. Mas nós não temos provas da tentativa, como o Ministério Público também não teve a certeza absoluta que ela ocorreu. Porque senão teria sustentado aqui no plenário para os senhores, solicitando também uma condenação de tentativa, mas ele abriu mão, porque conforme essa defesa também entende, nós não temos certeza que a tentativa contra o pai aconteceu. Então nós temos sim que ter consciência. Nós temos sim que pensar como faremos. Faremos como? Faremos como o entendimento em conjunto do Ministério Público e dessa defesa, que ele deve sim pagar porque fez, na medida da sua culpabilidade, na medida sim da responsabilidade que ainda lhe incute, uma pena de 6 a 20 anos que Vossa Excelência doutora Juliana vai dosimetrar e dizer para a sociedade que ele ainda deve pagar. Vai pagar pelo homicídio que cometeu, mas na medida da culpabilidade dele. Eu tenho certeza que Vossas Excelências, nesse momento, já estão cientes e conscientes do voto de vocês. Não quero cansá-los mais que já fiz. Me perdoe pela altura da voz, mas infelizmente foi assim que Deus me fez. Então, eu não consigo. Já tentei várias vezes, se eu os incomodei. Mas queria deixar, só para a gente finalizar, uma pequena reflexão, que em tempos antigos, no Velho Mosteiro, uma pergunta, ela se repetiu, coincidentemente, 3 vezes no mesmo dia para o monge, para o grande consultor. O discípulo virou para o monge e perguntou: mestre, por que o senhor deu 3 respostas diferentes a um mesmo questionamento? Qual foi? Primeiro questionamento. Chegou uma pessoa para buscar o aconselhamento do monge e perguntou: mestre, Deus existe? Aí o mestre: sim, Deus existe. Passado-se ao longo do mesmo dia, uma segunda pessoa: mestre, Deus existe? E o mestre respondeu: não, Deus não existe. Deixando perplexo já o seu dileto pupilo naquele momento. E a terceira e final pessoa pergunta para o monge: mestre, Deus existe? E ele diz: você vai ter que descobrir por si próprio. E aí veio a grande pergunta que eu já disse. O seu discípulo vai ao mestre no final do dia e pergunta: mas senhor, por que o senhor deu 3 respostas diferentes a uma mesma pergunta? E aí ele disse, sabiamente: o primeiro era um ateu convicto. Quem sou eu de convencê-lo ao contrário?
Deus para ele não existe. E o segundo era um cristão fervoroso. Sim, respondi-lhe, Deus existe. Mas por que o senhor falou para o terceiro que ele vai ter que descobrir por si próprio? Porque ele é um indeciso. E um indeciso, ele tem que descobrir por si próprio. Mas graças a Deus isso não acontece aqui hoje. Hoje nós não temos Ministério Público indeciso, nós não temos a defesa indecisa, e eu tenho absoluta certeza que por mais novato e primeiro júri que alguns aqui sejam, não estão mais indecisos. Os senhores estão sim convictos que podem sim fazer justiça, podem sim trazer à comunidade itaiobeiras a resposta que é necessária a esse fatídico caso, julgando conforme o Ministério Público entende e a defesa também. E só para deixar bem claro, não se preocupem, que quando da votação será esclarecido, votando dessa forma será com a defesa e a acusação, e votando desta segunda maneira será contrária tanto às provas dos autos quanto à sustentação em plenário pela acusação e pela defesa. Eu agradeço a paciência de vossas excelências, muito obrigado, e vamos à votação. Bom dia. Obrigada. Gente, alguém quer fazer um intervalo? Eu acho melhor a gente fazer a votação dos quesitos primeiro, que é rápido, não demora muito, e aí logo em seguida, enquanto eu termino a sentença, a gente serve o almoço para você.